Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos falar sobre faculdade. É importante? É interessante? Você deve fazer ou não? Nesse vídeo eu vou esclarecer todos os meandros do raciocínio e desmistificar o que é muito mistificado pela nossa sociedade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações no sininho para que você sempre seja avisado ou avisada quando eu postar um vídeo novo. E também não se esqueça de deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube trabalhe a nosso favor, entregando esse conteúdo para mais pessoas que possam se interessar. Dito isso, depois da vinheta nós vamos começar. Solta lá! Um belo dia na vida de todos nós, nossos pais resolvem pegar aquela que é uma criancinha indefesa e levar para um sistema chamado de sistema escolar, a famosa escola. Essa escola é a escola da vida porque nós passamos boa parte do nosso tempo lá. E lá nós vamos conhecer professores, alunos, criar amizades e vínculos que podem ser eternos e também nós vamos aprender uma porrada de coisas técnicas sobre a vida, bastante teoria. Nós aprendemos a escrever, a ler, a falar, a se comunicar em público, a lidar com outras pessoas, a receber ordens. E dentro disso, muitos padrões são estabelecidos ao longo da nossa criação. Afinal, nós passamos boa parte da nossa infância enquanto a gente ainda está se formando dentro de uma escola. Em dado momento dessa grande absorção de conhecimentos diversos, a gente começa a ouvir falar com muita frequência da tal faculdade. Quando você está começando a se preparar para finalmente deixar a escola pela primeira vez, ali a partir do primeiro ano do ensino médio, você começa a ouvir falar com mais frequência e aquela decisão do que você vai fazer depois da escola começa a se tornar uma coisa alarmante. E a molecada, que ainda nem saiu das fraldas, começa a ficar desesperada porque precisa decidir, já que é apresentado para elas como uma coisa meio tirana, como uma coisa meio obrigatória, que todo mundo tem que fazer porque esse é o modelo. Ora, como assim você vai sair da escola e não vai fazer faculdade? Não existe isso. Você vai estudar, vai fazer faculdade sim e fim de papo. É mais ou menos assim que funciona. Então, o jovem ele começa a entrar numa de faculdade e começa a pesquisar as faculdades que existem, os cursos que existem, aqueles que eles mais se identificam, fazer provas para ver aptidões, para saber com que mais se identifica para poder prestar um vestibular posterior, o tal do Enem e etc, etc, para poder realmente sair da escola com um destino certo rumo às universidades, à faculdade. Só que eu vou usar aqui a minha própria experiência de vida fazendo faculdades e não fazendo faculdades e as minhas próprias decisões quando eu tomei as rédeas da minha própria vida e deixei de ouvir o que o sistema, o que as pessoas, o que a sociedade exige que nós façamos da nossa vida. E a minha conclusão, ela é única e objetiva. É o seguinte, meu querido e minha querida, você quer fazer faculdade? Você se interessa por continuar estudando e ampliar o seu currículo academicamente? Você se interessa por isso? Então vá em frente. O que você vai fazer é uma coisa técnica? Você vai mexer com ciência, você vai mexer com matemática, você vai, por exemplo, querer ser um médico, uma médica, abrir pacientes, ser um veterinário, uma veterinária, um trabalho muito técnico, mexer com física, trabalhar na NASA, ser um astronauta, coisas assim, desenvolver remédios para a indústria farmacêutica, não sei, você quer trabalhar com alguma coisa muito específica e muito técnica? Então você vai ter que fazer faculdade, inevitavelmente. Infelizmente, o autodidatismo não pode ser aplicado para conhecimentos extremamente técnicos, porque existe uma necessidade de gabarito. O gabarito precisa ser olhado e nada mais justo de que esse gabarito tenha realmente um fundamento e seja realmente proporcionado por outros que vieram antes de você e que têm realmente aquilo que é preciso para passar o conhecimento devidamente, certo? Agora, se você vai trabalhar com humanas, no que diz respeito a, por exemplo, administração de negócios, como, por exemplo, se a sua ideia for igual à minha, que é empreender,
que aliás é o motivo desse canal, então eu imagino que todo mundo que esteja me vendo aqui quer empreender, quer ter o próprio negócio, aí talvez você consiga trabalhar somente autodidaticamente, ou seja, você aprender por conta própria tudo que você precisa aprender sem ter a necessidade de faculdade, ainda que a faculdade vai te proporcionar um conhecimento técnico todo regradinho, bonitinho, igual o que você recebeu até este ponto da sua vida enquanto você estudou numa escola. Simples assim. O problema é que as pessoas confundem muito isso e colocam a faculdade, as universidades, como sendo o único caminho possível de se tomar. E se você não fizer isso, você vai virar mendigo de rua. E na verdade não existe essa questão. Se você tiver curiosidade própria, você pode desenvolver as suas habilidades. Você quer ver uma coisa? O próprio mercado digital foi uma coisa desbravada por autodidatismo. Não teve nenhum técnico, nenhum cientista criando coisas e treinando pessoas para utilizar essas coisas. Os influencers digitais surgiram por puro autodidatismo. Os programadores desenvolveram suas habilidades de forma autodidática, ainda que fizessem cursos e faculdades para implementar o conhecimento. Então tudo vai de você, o quão sagaz você é, o quão faminto para adquirir conhecimento e absorver conteúdo você é. Se você tiver a preferência e o interesse em sentar na sala de aula e ver um professor falando para você, e assim você tem mais facilidade de aprender, se você tem mais dificuldade de ter que desbravar tudo sozinho, comprando livros e estudando fóruns e etc, e fazendo parte de rodas de estudo, etc, aí é outra coisa. Então você precisa separar e entender. Lembre-se que você não é obrigado a nada. Na verdade, nessa vida nós não somos obrigados a nada. Nós temos ainda o nosso livre-arbítrio para poder escolher os caminhos que nossas vidas vão tomar, e nós somos os únicos responsáveis por onde nossas vidas vão nos levar, se nós decidimos ou não fazer determinada coisa. E estudar numa faculdade se encaixa perfeitamente nesse raciocínio. Então, se você tem interesse técnico, se você quer ser um advogado, por exemplo, uma advogada, você precisa passar por um exame da OAB para ter a sua carteirinha da OAB, para que você seja um advogado, uma advogada. Para que você, mas eu quero empreender no meio advocático, eu quero ter lá o meu escritório. Ótimo, você vai precisar ter, porque essa é a única forma de você conseguir obter o resultado que você espera dentro desse ramo específico que você escolheu. Se você quer empreender criando uma startup, não necessariamente você precisa ser técnico, a não ser que você tenha que desenvolver sistemas específicos, que a sua startup se trate de uma coisa que atende nichos específicos, como, por exemplo, cientistas de física quântica. Sei lá, você vai criar uma startup voltada para essa galera, devidamente você vai ter que ter um conhecimento dentro da área para poder desenvolver. Isso vai necessitar que você saiba de coisas mais profundas que talvez autodidaticamente apenas você não consiga, que você precise ter uma certa capacitação, uma certa licença para a operação desses serviços e assim sucessivamente. Então, entenda a mistificação que a sociedade diz sobre faculdade e que todo mundo é obrigado a seguir esse caminho, porque se não seguir o barato vai ficar louco e etc, etc. Entenda que você pode decidir estudar por conta própria, contanto, como eu já falei, que as coisas que você vai estudar sejam de um cunho técnico, mas não tão profundo a ponto de ser específico, porque aí vai necessitar de um estudo, que nem eu falei, médico, advogado, um cientista, um psicólogo, você vai precisar de conhecimentos técnicos para essas áreas aí. Porém, contudo, entretanto, se tratar de empreendedorismo, o buraco é um pouco mais embaixo. E talvez se encaixe você aplicar o autodidatismo e desenvolver o seu próprio conhecimento para empreender. Principalmente se a gente estiver falando do empreendedorismo digital, igual eu já citei. Então eu espero que esse vídeo tenha dado uma elucidada e uma norteada sobre essa questão de devo fazer faculdade ou não? Como que eu devo pensar a respeito de fazer um curso de faculdade? Eu, por exemplo, fiz faculdade de administração e fiz faculdade de administração 2 vezes. Nas 2, eu parei no meio do caminho. Aí você vai falar, pô, mas você é maluco. Eu comecei a prestar atenção que o conteúdo que eu aprendia na faculdade era inferior ao conteúdo que eu estava aprendendo por conta própria. Porque eu, naturalmente, já sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de estudar por conta própria. Eu sou autodidata, eu estudo várias ciências, eu sou um polímata de natureza e eu gosto de aprender por conta própria. Eu não gosto, por exemplo, de ter um professor, de ter que ir lá na escola, sentar na salinha e receber umas ordens falando, ó, você vai ter
que fazer A, B, C, D, E para amanhã, para entregar e tal, e etc. Meu cérebro não funciona dessa forma. Eu não gosto nem um pingo desse modelo de aprendizado, de entrega de conhecimento. Eu gosto de aprender no meu tempo, da minha forma. E assim eu desenvolvo muito mais habilmente, muito mais intelectualmente. E chegou um momento que eu ia para a escola, eu falava, putz, eu tô vindo aqui, o que esse professor tá falando, eu já sei onde ele vai chegar com esse raciocínio. Ele está me colocando aqui para ajudar ele a gerenciar os alunos que estão precisando, necessitados dentro da sala de aula. Eu não vou mais fazer faculdade, não faz mais sentido para mim. Só pelo diploma, é bonitinho o diploma na parede. E aí chega num ponto que você se prende a isso. E você não pode se prender a isso. Graças a Deus, mais uma vez, a internet e a comunicação interglobalizada que ela viabilizou, permitiu e fez com que as grandes empresas que regem as médias empresas, que regem as microempresas, mudassem o seu raciocínio diante da contratação de profissionais, exceto específicos de áreas específicas, como eu já falei, tá? Para avaliação de currículo. Por exemplo, eu vou ver você tem uma faculdade em Harvard de administração e tal. Eu não tenho faculdade nenhuma, mas o meu currículo tem 5 folhas. Se eu chegar na minha entrevista e se eu vender o meu peixe melhor, eu consigo um cargo lá até bem alto. As empresas estão no momento, por sorte, deixando de entender o currículo como uma coisa soberana e inegociável e intratável e que é A mais B, é preto no branco, o negócio é aquilo lá e acabou e eu vou contratar a pessoa por causa do papel. Deixou de ser assim e o lado humano começou a sobressair. Então, a forma como você vende o seu peixe numa possível entrevista de emprego, por exemplo, a forma como você vende seu peixe na sua empresa quando você está empreendendo, se você tem ou não um papel na parede, tanto faz, tanto fez. Inclusive, muitos dos maiores empreendedores da história da humanidade nem sequer terminaram os seus estudos. Tá aí Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e o caramba para provar que eu estou certo no que eu estou falando. Não que seja para você se comparar com o Bill Gates e com o Elon Musk e com o Zuckerberg e com esses caras e falar, eu não vou fazer faculdade porque eu sou genial. Você tem que decidir por conta própria o que você vai fazer da sua vida, dado o que você quer fazer da sua vida. E se você ainda não sabe, vá experimentar. Vá na faculdade ver como é que é. E se o curso não te agradou, tenha paciência. Vá para outro curso e vá testando e vá aprendendo. Tudo isso vai proporcionar para você um conhecimento de vida impagável, uma habilidade de viver, uma sabedoria de viver que não se aprende em nenhuma faculdade, em nenhuma escola do planeta Terra. E aí você vai ter uma visão mais ampla do que é isso e vai poder de fato decidir para se encontrar. Uma coisa que muito acontece nesse meio universitário é que são pessoas infelizes estudando em áreas as quais elas não gostam e que foram influenciadas por professores, por parentes, por amigos e até pelo próprio emprego ou pelo próprio achismo de que aquilo vai ser a coisa mais linda da vida. Só que daí chega lá, não é nada daquilo, a pessoa muitas vezes chega até a conclusão do curso e depois se torna uma pessoa infeliz, que vai prestar um serviço porco para a sociedade, vai fazer um trabalho horrível, porque ela não gosta do que ela faz. E se ela não gosta do que ela faz, como ela vai poder desempenhar bem? Ora, ela não vai desempenhar bem. Como é que você vai ser um bom médico se você não quer ser médico? Você entendeu? É difícil, né? Você provavelmente vai ser um médico de bosta. Você vai ser um médico horrível na hora que você for aplicar. Você vai levar com a barriga o curso inteiro. Você vai levar os seus pacientes posteriormente no seu emprego de uma forma muito ruim. Agora, quando você gosta do que você faz, e para você encontrar o que você gosta do que você faz, você tem que ter culhões de sair daquilo que não é legal para você. Você tem que decidir ou não fazer uma faculdade. Você tem que decidir ou não continuar naquele curso sem ouvir as vozes que ficam ecoando na sua cabeça. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender como é que funcionam os meandros do raciocínio do curso universitário da famosa faculdade, das faculdades mentais, intelectuais do ser humano. Se você tem alguma dúvida, ou se você discorda ou concorda comigo e tem pontos a enumerar desse monte de coisa que eu falei nesse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, que nós vamos trocar uma ideia sobre. Beleza, meus queridos? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!